Vamos lá, pessoal, para mais uma aula, nossa terceira aula sobre as práticas espirituais, sobre as disciplinas espirituais. E hoje nós vamos falar de uma disciplina muito conhecida, uma disciplina muito famosa, uma disciplina conhecida no meio não só dos cristãos, mas na sociedade como um todo. Nós vamos falar sobre o jejum, tá bom? Então, essa terceira aula, vamos falar de um tema importante, relevante e que faz parte da vida devocional, do relacionamento estreito com Deus. Amém? Mais uma disciplina baseada no livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. E vamos lá para os tópicos do que nós vamos aprender na aula de hoje. Então, nós iremos ver uma introdução sobre o assunto, depois nós vamos ver algumas passagens bíblicas, o que é que a Bíblia fala, ensina, como é que ela mostra a prática do jejum. Nós iremos falar também se o jejum é um mandamento, segundo a perspectiva do autor, e lógico, o propósito do jejum. Amém? Então vamos lá. É, um ponto que é relevante, né, dando um contexto sobre o jejum, é que de certa forma ele caiu em descrédito, porque e não só dentro da igreja, mas também fora. Porque, por exemplo, segundo o autor, quando ele foi pesquisar sobre esse tema, não existia nenhuma publicação entre 1861 e 1964 acerca de um jejum cristão. Então, nós estamos falando de uma janela de um espaço de 100 anos, onde não foi falado sobre este assunto, né? E aí vem o segundo questionamento. O que explicaria essa negligência quase que total? Então, duas coisas nós podemos aqui dar um acento. Em primeiro lugar, é que o jejum ele foi visto como uma prática ascética exagerada. Exatamente. Na Idade Média, a má reputação do jejum é porque foram feitas práticas ascéticas exageradas, ou seja, de muito esforço humano de forma exagerada. Então, com o declínio da realidade interna da fé cristã, acentuou-se a tendência crescente de enfatizar o que restou, a forma externa. Então, houve um declínio da fé, né, da aproximação com Deus, do relacionamento com Deus. O fogo esfriou, e aí o que restou foram esforços externos, uma forma externa, ou seja, uma prática ascética. Então, esse excesso não foi bem visto, pelo contrário, visualizado de forma muito negativa. Então, os excessos são confundidos com a cultura moderna, que o chama de mortificação e sofrimentos físicos excessivos. Então, a cultura moderna, ela confunde, tá? Justamente com o esforço para que você sofra, para que você tenha prejuízos físicos. Então, há essa confusão entre jejum e uma certa mortificação por sofrimentos físicos excessivos. Essa é a visualização da cultura moderna. Ela não tem a visão do que é o jejum, né? Então, visto que só consegue enxergar o que é externo e, infelizmente, muitas das vezes a prática espiritual não passa mais do que uma externalidade, então nós temos aí esse ponto bastante negativo que era visualizado até então. Então, em segundo lugar, esse era um dos motivos de 1861 a 1964 não se falar sobre o jejum cristão, né? Não se falar no sentido de que não houve nenhuma publicação, o tema não veio a ser é, é, exposto, disponibilizado, falado, ensinado. E em segundo lugar, foi a propaganda de que temos que estar bem alimentados, com 3 refeições diárias e lanche entre elas. Por exemplo, o jejum é danoso para a minha saúde, ou não vou conseguir trabalhar bem, quem sabe até mesmo irei perder produtividade, né? Quando a gente não entende bem o que é o jejum, inclusive, eu já fui dos que defendia essa ideia de que o jejum é, nos atrapalharia no dia a dia, iria ter uma perca de produtividade. O autor traz isso, e eu lembro de uma situação que eu passei por isso, eu enxergava dessa forma. E a gente vai ver que não é bem por aí, tá bom? Então, nós temos esses dois principais problemas, né? A visualização de que essa prática estava sendo feita de forma exagerada, inclusive trazendo sofrimentos físicos, e a terceira e o segundo ponto é que
Hoje em dia existe uma propaganda, né? Existe uma mídia de que temos que se alimentar bem, e isso de fato temos. Tem que ter lanches e tudo mais. Então, essa cultura, esse tipo de dieta, muitas das vezes faz com que a pessoa não enxergue a importância do jejum, e isso acaba sendo uma barreira espiritual. Então, nós temos aí uma lista, né? Uma lista de personagens bíblicos que jejuavam. Exemplos, homens de fé. Moisés, o rei Davi, o profeta Elias, a rainha Esther, Daniel, muito conhecido, o profeta vidente, né, Daniel, Ana, profetisa, o apóstolo Paulo, Jesus Cristo. Muitos dos cristãos notáveis da história da igreja jejuavam e davam testemunha também desse valor. Entre ele, Martinho Lutero, grande reformador, João Calvino, também outro grande reformador, John Knox, John Wesley, e entre outros. Inclusive até Confúcio e os yogis da Índia, eles jejuavam. Platão, Sócrates e Aristóteles também jejuavam. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, ele também enxergava valor nessa prática do jejum. Então, estou dando uma introdução não só de forma espiritual, né? Não só de numa prática de uma religião, de uma prática espiritual, mas também estou trazendo um contexto para mostrar que outras figuras da sociedade reconhecidas, eles se utilizavam dessa prática, tá? Então vamos para a parte boa, né? Entender mais o que a palavra de Deus nos orienta, o que a palavra de Deus nos fala, o que ela tem para nos ensinar acerca do jejum. Primeiro ponto, antes de falar sobre jejum, é que o jejum é diferente de greve de fome, tá? A greve de fome, muitas das vezes, por que eu estou trazendo isso? Tem pessoas que estão jejuando, mas elas acham que estão jejuando da forma correta. Na verdade, o que ela está fazendo não é uma prática espiritual, é uma greve de fome. Isso tem que ficar muito bem claro, tá? Tem gente dizendo, estou jejuando. Não, está fazendo uma greve de fome porque não entendeu o conceito do jejum. Então, se a gente não entende o conceito do jejum, à luz das escrituras, nós estamos fazendo outra prática. Greve de fome, mas não jejum. Então, é, você fazer algo nesse sentido para obter poder político, chamar atenção para uma causa justa, obter saúde ou outras necessidades sua, isso não é jejum, isso é uma greve de fome. Por quê? Porque o jejum bíblico, ele tem que ter no centro algum propósito espiritual. O propósito é sempre espiritual, não é alcançar objetivos, ou obter êxito, ou ganhar algo, ou conseguir algo. O jejum, ele tem como finalidade um propósito espiritual. Então, na Bíblia a gente vai ver que é muito normal a pessoa jejuar e ela vai se abster de todo tipo de comida, sólida ou líquida, mas não de água. Em geral, não é feito de água, né? Então, na maioria das vezes, o jejum é questão particular entre o indivíduo e Deus, à luz das Escrituras. O único jejum público exigido era justamente lá em Levítico 23, 27, para o dia da expiação. Em algumas situações, homens de Deus convocaram o povo para o jejum. Por exemplo, Joel 2, 15, 16, ele convoca o povo para jejuar. Quando Judá foi invadida, o rei Josafá proclamou um jejum por toda a nação, né? É lógico que a gente tenta, somos levados a entender que esses jejuns aqui, por exemplo, Josafá era para vencer uma guerra, mas num plano de fundo era uma guerra espiritual, só para voltar ao conceito de que o jejum bíblico tem propósito espiritual, tá? Jejuns regulares, entre aspas, são percebidos. Por exemplo, Zacarias, ele mantinham-se em 4 jejuns. Então a gente vê os jejuns também de forma regulares, tá? E agora vem, e aí, minha gente, teria outros jejuns na Bíblia para falar, mas eu resumi, o autor também trouxe estes, e é, ficamos até aqui com essas passagens bíblicas. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem me perguntar, que eu posso trazer outras passagens, mas também fique à vontade para pesquisar. Eu acho que o grande ponto aqui é nós entendermos se o jejum é um mandamento. Mas, Bruno,
na nova aliança é um mandamento, mas Bruno, isso é uma prática obrigatória do cristianismo? Então, eu acho que é muito relevante trazer essa pergunta e nós vamos obter uma resposta não direta e explícita, mas que não necessariamente por inferência, mas o texto, de certa forma, ele pode ser entendido de que devemos, sim, jejuar. Né? O ensino de Jesus sobre o jejum está imerso no contexto sobre o ensino de esmolas e de oração. É como se o jejuar fizesse parte da devoção cristã. Então, sempre que Jesus está falando de esmola e oração, nesse contexto, sempre não, mas muitas vezes ele traz o jejum fazendo parte do ensino de esmolas e oração. Nós sabemos que, como é bom fazer caridade, logicamente, impelidos pelo Espírito Santo, enxergando a necessidade do outro com genuinidade, para que o reino avance. É muito bom fazer abrir esse parênteses, né? E também fala de oração. E oração é uma prática muito comum na vida do cristão. Orar e sem cessar. Então, desde esse contexto, Jesus também fala do jejum como parte de devoção, né? Então, dá para entender que, de certa forma, devemos jejuar. Em segundo lugar, Jesus afirma: quando jejuarem, vamos ler aqui, Mateus 6,16. Tá? Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, fica muito claro aqui que Jesus, quando toca no assunto, no tema, isso aqui é uma advertência, levando em consideração os fariseus que faziam isso. Inclusive, os fariseus, eles faziam isso, né? Os judeus eles colocavam cinza na cabeça ao jejuarem, e aí Jesus pede para manter uma aparência regular, né? E o jejum ele não deve ser realizado de modo ostensivo. Essa não é a proposta, né? Mas o que é que nós aprendemos aqui? Jesus adverte, diz como fazer e o que não fazer. Mas ele não diz que é para não fazer o jejum, né? Pelo contrário, ele reforça que faça de uma forma correta, subentende que, sim, devemos continuar a jejuar. Martinho Lutero afirma: Cristo não tinha a intenção de rejeitar nem de desprezar o jejum. Sua intenção era restaurar o jejum correto. Martinho Lutero, nosso irmão reformador, foi muito assertivo nessa interpretação. Então, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. O contexto aqui é quando Jesus ele é justamente questionado acerca do jejum, né? Os fariseus disseram: ó, vejo que seus discípulos não jejuam. E Jesus diz: ó, chegará o tempo que eles jejuarão. Então, essa passagem é a mais importante acerca do dever de jejuarmos ou não nos dias de hoje. Ou seja, eu trouxe ou não, mas na verdade o que fica claro é que devemos jejuar sim nos dias de hoje. Jesus deixa muito claro. Virão dias quando o noivo lhe será tirado, ou seja, Jesus ali será tirado, né? Ou seja, posteriormente viria a ser crucificado, morto, ressuscitado. Então, após isso, jejuariam. E aí fica muito claro que esse recado não era só para os seus discípulos, mas também é uma prática para nós, seguidores de Cristo, salvos em Cristo, e que nós devemos sim jejuar. Essa é a perspectiva do autor e eu, de certa forma, ou melhor, eu concordo com essa visão. Né? Então ele deixou claro que sua expectativa era de que os discípulos jejuassem depois de sua partida. Isso está claro, isso está evidente. Martinho Lutero foi feliz em dizer que Jesus não tinha a intenção de rejeitar ou desprezar o jejum, pelo contrário, era restaurar o jejum correto. Né? Houve muitas situações que foram abolidas pelo, pelo cristianismo em função dos ensinamentos de Cristo, mas muitas coisas foram ressignificadas, ajustadas, fazendo de uma não fazem de uma forma diferente,
mas trazendo um sentido real. Jesus sempre trouxe um sentido real, que implica em fazer uma forma diferente. Mas só para deixar claro que Jesus não só veio mudar o modo, Jesus veio trazer o sentido correto e, consequentemente, muda o modo, tá? É, então, Cristo sustentava, né, a disciplina do jejum e previa que seus seguidores a praticariam. Voltando ao texto lá de Mateus 9,15, tá bom? Talvez seja melhor evitar o termo ordem, né? Já que, no rigor da letra, Jesus não ordenou o jejum. Contudo, fica óbvio que ele se baseava no princípio de que os filhos do reino jejuariam. Para quem anseia andar intimamente com Deus, as afirmações de Jesus são palavras convidativas, né? O texto também não diz que é uma ordem, né? Tem que fazer. O texto não diz, mas o texto deixa claro que são palavras convidativas de Jesus para que nós possamos sim jejuar e buscar um relacionamento intimamente ligado a Deus através do jejum, né? E aqui vou colocar uma situação que o autor trouxe que eu achei muito interessante, porque a contribuição financeira, por exemplo, é reconhecida sem nenhum questionamento como elemento da devoção. E o jejum é tão contestado, né? Sem dúvida, encontramos na Bíblia tantas evidências que apontam para o jejum quantas existem para a contribuição financeira, se não mais. Talvez, em uma sociedade abastada, o jejum envolva sacrifício bem maior do que exige uma doação em dinheiro. É justamente o que o autor está querendo dizer é que em muitos contextos sociais, por exemplo, na nossa cultura de hoje, dizimar, ofertar, é muito menos sacrificial do que fazer um jejum. Estamos acostumados com refeições, né, bem, bem servidas, bem alimentadas, muito carboidrato, muita proteína, lanches e etc. Então, se a questão financeira é reconhecida, né, e muito reconhecida, porque o jejum fica escanteado, porque o jejum fica esquecido. Então, que nós possamos nos alertar quanto a isso, né? Isso é perigoso, isso é um reflexo do que é que nós reconhecemos como prioridade e do que é que nós reconhecemos, né? E a gente não está aqui para reconhecer, a gente está de acordo com a nossa vontade, nossos pensamentos e a nossa cultura. E se vai gerar alguma dor, se vai gerar algum prejuízo para mim. Não, a gente está aqui para fazer o que a Bíblia nos ensina, né? Então, que nós possamos jejuar. Amém? Inclusive, estarei jejuando, Deus vem falando muito comigo nesse sentido. Estarei jejuando nos próximos dias para a honra e glória do Senhor. E para a gente finalizar, né, o propósito do jejum. Qual o propósito do jejum? Né? Primeira coisa é que o jejum não é para benefício próprio, né? Como a gente viu lá em Mateus 6, de 16 a 18, né, fica muito claro que a gente não está aqui para aparecer ou parecer, mas é, para demonstrar ou disponibilizar a nossa imagem, nossa fotografia, mas é que Deus vai nos recompensar e que é um relacionamento íntimo com Deus. Então a gente vê que sabemos, né, que o jejum não é para a gente se beneficiar, tá, minha gente? A gente já viu lá atrás que o jejum ela é uma prática de propósito espiritual, né, e não de benefício, de facilidades para minha vida, de alcançar alguns objetivos e tudo mais, né? Então a ênfase é Deus, deve começar em Deus e terminar em Deus. Ana adorava a Deus jejuando, Lucas 2,37, né? Em Mateus 4,4 a gente vai ver que Jesus estava alimentado pela palavra. Na tentação de Jesus lá no deserto, né? Quando Satanás foi levantou alguns questionamentos e tentou Jesus lá no deserto, a gente vê que Jesus fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, da palavra de Deus. Jesus era alimentado pela palavra de Deus e nós devemos nos alimentar pela palavra de Deus. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine.
1 Coríntios 6,12. Os anseios e desejos humanos são como rios, ou seja, que tende a transbordar, né? Nossos anseios, eles extrapolam, eles excedem, né? E o jejum ajuda justamente a manter no curso adequado esses nossos anseios, para que a gente não exagere, para que a gente não transborde, para que a gente não desvie, para que a gente não perca, para que a gente não perca a linha do trilho, tá? Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 9:27. Davi igualmente declara: humilhei-me com jejum. Isso não representa um ascetismo excessivo, é disciplina. E a disciplina traz liberdade, né? Astério, no século IV, afirmou que o jejum era a garantia de que o estômago não faria o corpo ferver com uma chaleira, obstruindo assim a alma, né? Então, é uma afirmação, uma afirmação dentro de uma pergunta, né? Porque o jejum, né, ele faz isso em nossas vidas, né? Ele traz isso para a nossa vida, né? Então, que nós possamos ter o nosso corpo aí fervendo, que nós possamos ter o nosso estômago cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus, e, e que nós possamos se humilhar em jejum, com o jejum, como o salmista fez, né? E isso não é exagero ascetismo, como a gente viu lá no início, né? Onde era uma necessidade de mostrar tanto, mas estava muito vazio por dentro. Tanto que a gente tem que se humilhar, adorar jejuando, isso é de dentro para fora. Isso é com o auxílio do Espírito Santo. Isso é cheio da palavra de Deus. Isso é entendendo o que está sendo feito. Então, que Deus nos abençoe, que esta aula possa nos edificar, edificar a sua vida. E compartilha esse vídeo com pelo menos mais 3 pessoas que você acha que seja interessante ela aprender sobre o jejum. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que o nosso Deus nos guarde, nos proteja, nos ilumine hoje e sempre, e que essa aula não fique apenas nos corredores da sua vida, mas que essa aula acesse sua mente, seu coração e frutifique. Que Deus nos abençoe.